pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Moreira, professor de Geografia. Estamos aqui hoje para começar a correção do gabarito comentado aí do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ. Primeira questão de Geografia, pessoal, é a questão 47, ok? Então vamos dar uma olhada nessa questão. Então, vamos lá. Primeira questão, gente, o que você observa? Nós temos aí um mapa mundi, né, que mostra os fluxos de mercadorias. Então vamos dar uma lida nesse texto. A rota até os jihadistas é o título do texto. Lembrando que jihadistas, gente, são basicamente os grupos reconhecidamente como terroristas, principalmente pelos Estados Unidos. Né? Na questão, então, ele está falando do Estado Islâmico, que em 2017 estava muito em alta. Então ele diz lá, mais 50 empresas, 20 países, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos de dispositivos explosivos encontrados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados terroristas. Além das mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou fertilizantes que podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista de mais de 700 componentes encontrados em um levantamento realizado ao longo de 20 meses pelo Instituto de Pesquisa de Conflito Armado. Tá? Então, você observando o mapa, você percebe que esses fluxos eles saem de diversos países. E aí na legenda ele destaca que equipamentos são esses. Né? São detonadores, telefones, percussores químicos, entre vários outros. Show? Então vamos lá. Ele pergunta lá, a estratégia de ação, sublinha isso aí, do Estado Islâmico mencionada na reportagem, apresenta semelhança com a seguinte prática de corporações empresariais contemporâneas. Então ele está falando de corporações empresariais contemporâneas. Se ele está falando de contemporânea, gente, se está falando de produção e contemporaneidade, ele está falando do período que a gente conhece como pós-fordismo, né? Ou toyotismo, que é basicamente o modelo produtivo, né, da nossa terceira revolução industrial, que apesar de ser atual, né, ela vai começar ali mais ou menos na década de 70, mas ele está falando de lá para cá, ele está falando de um período atual, tanto que a questão é de 2017, e nós sabemos que a prova do vestibular da UERJ é um vestibular de atualidade. Então vamos às alternativas. Então ele está falando basicamente da relação entre produção, contemporaneidade e modelo produtivo. Então a letra A, o que ele está falando? A letra A ele fala de a padronização da produção. Nesse contexto da indústria atual, a indústria é padrão? Não, né? Você vê os carros aí nas ruas todos iguais? Não, então não tem produção padronizada. Então, padronização, ele está falando de que contexto? Padronização, ele está falando da segunda revolução industrial. Certo? Então, a gente não pode considerar a indústria atual padrão, né? E muitas vezes e muito menos as ações das grandes corporações como produção padrão. Certo? Vamos lá. Letra B. Incorporação dos fornecedores. Né? Não sequer fica claro o que ele está querendo dizer com a letra B. Incorporando que tipo de fornecedor? Como se esses fornecedores desses países estivessem incorporados à cadeia produtiva? Os caras não sabem o que estão vendendo e para que estão vendendo. Eles não precisam saber, né? Então, na B, nós não podemos afirmar que há uma incorporação. Aí você tem que ficar na dúvida. Incorporação à cadeia produtiva? É esse o questionamento, né? Mas pode ser que você não tenha entendido a princípio essa alternativa. Então vamos para outra. Essa é aquela clássica que você pode deixar uma bolinha do lado, que você talvez esteja em dúvida. Vamos ver se a gente acha uma que a gente tem mais certeza. Vamos para a letra C. Desterritorialização da produção. Né? Lembrando, o que é o conceito de desterritorialização? Uma produção territorializada seria uma produção que todos os equipamentos fossem produzidos no mesmo território. Isso não é uma questão produtiva atual.
A produção global atual, ela é desterritorializada, né? Quando a gente pega grandes empresas, que pode ser desde empresas que utilizam alta tecnologia, como a Boeing, por exemplo, produz aviões, monta aviões lá nos Estados Unidos, a fábrica dela é simplesmente uma área de montagem. Você vê equipamentos de vários locais do mundo, vem equipamentos do Brasil, da Inglaterra, de Taiwan, e eles são montados nos Estados Unidos, né? Então a produção nos Estados Unidos é territorializada? Não, ela é desterritorializada. A produção atual mundial é desterritorializada? Ela é. Tanto que você observou aí nesse mapa, né, os fluxos saindo de vários locais, indo em direção às bases do Estado Islâmico, que era o Iraque e a Síria. Portanto, essa aí o gabarito, tá? Desterritorialização da produção, ele está falando basicamente disso, ó. Os fluxos saindo em direção a um território para a produção. É basicamente isso que ele está falando, tá? Então, o gabarito é letra C. Na letra D, gente, ele fala lá de superexploração da mão de obra. Em nenhum momento ele cita o tipo de mão de obra utilizado na questão. Então, assim, não poderia ser essa, simplesmente porque ele não aborda mão de obra. Então, essa seria que você excluiria completamente da possibilidade de ser gabarito. Fala, galera. Continuando aqui, questão 52 do primeiro exame de qualificação da UERJ. Questão 52, o que nós observamos? Nós temos duas imagens aí, ele diz no texto introdutório. Nas imagens estão representados a malha urbana da cidade de Toledo, que fica na Espanha, né? Uma cidade de urbanização muito antiga e tal. Você pode pressupor, por ser uma cidade na Europa e tal. Com suas ruas estreitas de origem medieval e de um bairro de Los Angeles, cidade estadunidense que se expandiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então você observa aí a imagem 100% verticalizada, né, no ângulo bem vertical de fato, as duas imagens, né, provavelmente imagens de satélite. Na primeira imagem da cidade de Toledo você vê as vias de circulação bem estreitas, né, não tão padronizado, e na cidade de Los Angeles você vê ali um arco, um grande embrião metropolitano saindo vias para todos os lados, né? Você consegue observar isso. Aí ele pergunta lá, a diferença entre as duas malhas urbanas é explicada pela relação entre dois fatores, sublinha dois fatores, tá? Dois fatores que contribuíram para a organização desses espaços, embora em épocas distintas. Certo? Então, gente, foge um pouco do padrão de duas alternativas de questão do UERJ. Normalmente ele pede um fator e uma consequência. Nesse ele está pedindo dois fatores. Então fica um pouco mais fácil, né, para a gente analisar. Então ele te pergunta, ó, dois fatores que contribuíram para a organização desses espaços. Um para o primeiro e um para o segundo, né? Embora em épocas distintas. Esses fatores estão apontados em que a gente observa aí de fator para esses dois espaços. Vamos lá para a primeira questão, para a primeira alternativa. Vamos lá? Concentração financeira e processo de verticalização. Você consegue observar concentração financeira através da leitura dessas imagens? Você pode pressupor que sim, né? Porque primeiro a gente está falando de uma cidade medieval na Europa, de fato deve ter concentração financeira, né? E a segunda você está falando do processo de verticalização, ok? O processo de verticalização você consegue ver em uma imagem vertical? Você não consegue ter noção. Você pode pressupor que a cidade de Los Angeles ela seja bem verticalizada, só que você não consegue ter certeza com isso. Vai que ele está mostrando uma área de subúrbio de Los Angeles. Com certeza não seria vertical, tá? Então a primeira alternativa, você até poderia considerar concentração financeira. Então concentração financeira, ok, mas o processo de verticalização, nós não conseguimos perceber numa imagem vertical, tá? Você não consegue. Vamos lá para a letra B. Um fator, atividade econômica. Que atividade econômica? E o segundo, especialização funcional. A atividade econômica está meio solto, mas a especialização funcional a gente consegue problematizar. Que especialização funcional é essa?
Você já viu na aula de geografia urbana que algumas cidades ela tem funções mais especializadas. Por exemplo, uma cidade ela tem como maior relevância a atividade industrial, outra é uma cidade conhecida como portuária. Por exemplo, Santos, no interior paulista, é uma cidade que foi especializada para atividade portuária. Sei lá, Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, foi uma cidade que se funcionalizou para atividade industrial, entre várias outras. Então ele está falando aqui de especialização funcional. Você consegue ver nas cidades de Toledo e Los Angeles especializações funcionais através da leitura dessa imagem? Não. Ah, professor, mas eu lembro aí que Los Angeles é uma área próxima de o maior polo industrial que tem, o maior tecnopolo que tem no mundo, né, que é o Vale do Silício. Beleza, mas a questão não fala isso. Então você não pode considerar especialização funcional, até porque Los Angeles é uma cidade multifuncional, então não tem especialização, certo? Vamos lá para a letra C. Letra C, nível técnico e padrões de circulação. Lembrando que a questão está pedindo 2 fatores que permitiram o desenho dessas cidades, né? Com certeza, o nível técnico é um fator. Por quê? Nível técnico, gente, ele está falando o seguinte, ó. Nível técnico, de tecnologia, né? De tecnicidade. Ele está falando das vias, ele está falando dos modais, do possível tipo modal, né, de transporte que está circulando por essas vias, né? Ele está falando de produção. Então, de fato, o desenho dessas cidades elas são diferentes por conta do nível técnico. Então, o nível técnico nós, de fato, consideramos. E os padrões de circulação? A gente pode considerar como um dos fatores também? Podemos, né? Por quê? Padrões de circulação, você consegue observar aí na primeira imagem de Toledo um padrão de circulação que muito provavelmente, por ser uma cidade medieval, ele cita na alternativa, né, cidade medieval, que a circulação por ela não era técnica, né? Você tinha pessoas circulando, provavelmente uma charrete e tal, carregando cavalo, mercadorias, etc., né? Mas na cidade de Los Angeles, você vê um grande anel rodoviário com várias vias de circulação se espalhando de forma concêntrica, né? Do centro para as periferias. Ou seja, você consegue perceber um padrão de circulação bem moderno nessa área. Então você consegue perceber padrão de circulação como um fator que diferencia, que formou esse espaço técnico, certo? Show! E por último, gente, então o gabarito, portanto, vai ser letra C. E a letra D? Perfil de renda. Você consegue ter acesso ao perfil de renda das pessoas através da visualização de uma imagem vertical? Não. Então, perfil de renda, você não consegue perceber, tá? E a segregação social? Você consegue perceber? Você também não consegue perceber. Talvez, se uma imagem ela fosse de uma área que você conseguisse perceber grande desigualdade social, você conseguiria ver a segregação social, né? Ou segregação socioespacial, melhor dizendo, tá? Mas nessa imagem você não consegue ver. Mas tudo bem que a gente já descartou a primeira, portanto ela não pode ser gabarito, tá? Portanto, gabarito, letra C, beleza? Fala, pessoal, continuando aqui na resolução da prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2017, vamos aqui para a questão 56, certo? Questão número 56, ela vai estar falando sobre o conceito de refugiados. Então vamos à questão, tá aí com vocês na tela. Os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições, tá? Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais em busca de segurança nos países mais próximos. E então se tornar um refugiado reconhecido internacionalmente, com acesso à assistência dos estados da Acnur, né, que é a Agência da ONU para Refugiados e outras organizações. Então ele basicamente diz que no momento que você se torna um refugiado, você tem que ser assistido por esses estados nacionais que você está entrando. Então vamos lá. O conceito de refugiado apresentado no texto está diretamente associado aos problemas políticos e econômicos
que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído para o maior número de refugiados em direção aos países da União Europeia é. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo esse gabarito aqui no ano de 2023, só que essa questão ela é um pouco anacrônica, né? Porque ela é do vestibular de 2017. Atualmente, o que nós temos? 2023, a gente está passando por um momento aí na guerra na Ucrânia e tal, e no qual a Ucrânia está repulsando muitas pessoas, né? Há indícios aí que já saíram mais de 5 milhões de refugiados ucranianos para outros países da Europa. Então, se fosse em 2023, com certeza, o gabarito poderia ser letra A, leste europeu, tá? Por conta da instabilidade atual, ok? Mas talvez você esteja se perguntando, pô, professor, mas em 2014 houve a primeira invasão da Rússia na Crimeia. Ok, mas essa invasão ela não gerou tanto refugiados quanto a invasão que começou no ano de 2022, tá? Então, se essa questão fosse atual, você poderia marcar letra A, leste europeu, ok? Mas ela não é. Ela é de 2017. Em 2017, nós tínhamos aí um grande fluxo migratório de refugiados em direção à União Europeia. Esse fluxo ele ainda existe, só que ele era isolado naquele momento. Hoje ele não é mais isolado, tá? Então vamos lá. Lembrando antes do conceito de refugiado, que a gente tem que ficar ligado, né? Refugiados, gente, eles são migrantes internacionais que estão relacionados à saída de forma forçada. Ele não é um imigrante comum. Ele não é um imigrante comum. Ele basicamente foi forçado a sair e buscar outras oportunidades de sobrevivência, né? Você tem que pensar para um cara entrar num barco de qualidade duvidosa e topar atravessar o mar Mediterrâneo para tentar chegar na Europa, o cara tá desesperado, né? A família tá desesperada. Então, essa é a saída de forma forçada. E essa saída de forma forçada, ela está relacionada a fatores de repulsão. Que fatores de repulsão são esses que a gente pode indicar? A gente pode indicar guerras, a gente pode indicar perseguições, essas perseguições elas podem ser étnica, religiosa, política, que é muito forte também, né? Ela pode estar associada a problemas econômicos, pobreza, desemprego, hiperinflação e tal, e também problemas ambientais, né? Certo? Então são esses aí os principais fatores de repulsão dos refugiados. Em 2007, quer dizer, atualmente essa questão te deixaria um pouco confusa, né? Que você ficaria em dúvida nessas duas áreas. Você ficaria em dúvida entre a letra A e a letra B. O que são as outras duas regiões? O Extremo Oriente é aquela região no leste da Ásia, né? Que você pega o Japão, você pega a China, você pega Taiwan, e ela não é uma área de grande repulsão de refugiados. Já a Península Balcânica é a região ali dos Balcãs, né, que você vai ter a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, entre outros países, né, Albânia e tal. E esses países, atualmente, embora tenha a guerra do Kosovo ali, uma questão separatista envolvendo outros países, ela não é uma grande área de repulsão de refugiados. As áreas que mais repulsam refugiados hoje, dentre essas alternativas, é a letra A e a letra B. Porém, em 2017, o gabarito seria Oriente Médio. Por quê? Porque em 2017, nós estávamos aí no auge da guerra da Síria, o auge da força do Estado Islâmico, né? Você tinha conflitos ali entre curdos no Iraque, na própria Síria e tal, se envolvendo ali, se entrelaçando com outros atores no Oriente Médio, né?
mercenários estadunidenses, o exército russo. Então, estava o caos, né? Como costuma ser de fato o Oriente Médio. Então, como segurança numa questão dessa, é a região que mais repulsa refugiados ainda hoje, o Oriente Médio e o norte e a África subsaariana, né? Mas ela não está dentro das alternativas. Então, você poderia ir com segurança na letra B em 2017, certo? Fala pessoal, professor Diego Moreira aqui, dando continuidade, questão 57 do primeiro exame de qualificação da UERJ. Vamos lá? Bota na tela aí. Então, primeira questão. Tem um texto, né, de apoio que ele diz: se há apenas 5 ou 10 anos disseram que alguém em Cuba, que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito. Se a pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos em jovens em Cuba na década de 1960, dificilmente esqueceremos das críticas quando conversávamos ouvir Beatles ou Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente os tempos estão mudando, né? É um texto aí da Folha de São Paulo do jornalista Leonardo Padura. Aí ele diz lá: as considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que na década de 60 e no momento atual, sublinha aí, década de 60 e momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Então, volta aqui para mim. Então, a questão basicamente, ela quer que você compreenda os contextos das relações internacionais em 2 momentos da história, né? Então, que momentos são esses? Esses momentos são a década de 60 e a atualidade. Certo? Então, diante disso, vamos lá para a letra A. Letra A, expansão mundial dos regimes totalitários, né? Bom, lembrando que na década de 60 você ainda tinha alguns regimes totalitários, como a própria União Soviética, né? Ainda, né, no contexto da Guerra Fria, lembrando que na década de 60 a gente está no contexto da Guerra Fria, certo? Então a gente até tem isso, mas expansão talvez seja uma palavra muito forte. Por quê? Porque alguns regimes totalitários já estavam caindo, né? Ou já haviam caído, né? Principalmente a Alemanha nazista, certo? Então, regimes totalitários são esses regimes ditatoriais aí que marcaram a história ali naquele século, ok? Então vamos lá. E segundo, supremacia, atualmente, né? A gente tá falando de atualidade e tal, tem um traço aqui. Supremacia das concepções neoliberais. Atualmente a gente tem a supremacia das concepções neoliberais? Sim, a gente até tem, tá? Então a gente até pode considerar isso aqui como correto. Supremacia das concepções neoliberais. Mas a gente pode considerar a expansão dos regimes totalitários na década de 60? Não. Né? Até porque na década de 60 você tem a expansão dos Estados Unidos, que não era um regime totalitário. Então a gente risca aqui expansão e não considera essa como um gabarito, beleza? Vamos lá para a letra B. Crescimento da influência global soviética. Isso está certo ali em 1960? Certíssimo, né? Já que a gente está na década de 60 ali no contexto da ordem bipolar ou Guerra Fria, né? Que você tinha basicamente a oposição dos Estados Unidos e União Soviética, beleza? Então você tem o crescimento da influência global da União Soviética. Talvez crescimento seja uma palavra forte, mas a gente pode considerar, tá? E na letra B, afirmação da hegemonia norte-americana. É aqui que os Estados Unidos se torna hegemônico. O que é um país hegemônico, galera? O país hegemônico é aquele que tem todo o controle da ordem mundial, como se a ordem mundial ela fosse unipolar. Só que os Estados Unidos ele não tem uma hegemonia mundial aqui. Até porque do outro lado da ordem bipolar tinha a União Soviética, né? Então a gente não pode considerar
uma hegemonia por parte dos Estados Unidos. Embora você tenha o crescimento da influência da União Soviética, a gente pode considerar, mas a gente não tem uma hegemonia norte-americana, tudo bem? Muito menos afirmada. A afirmação da hegemonia norte-americana, ela rola com o fim da Guerra Fria, ok? Ali no contexto da década de 90 e tal, que os Estados Unidos se torna a grande potência mundial, uma espécie de polícia do mundo de forma geral, certo? Vamos para a letra C. Década de 60, bipolaridade entre capitalismo e socialismo, certíssimo, das bases da ordem bipolar durante a década de 60, né, na Guerra Fria. E a outra, né, em relação à atualidade, multipolaridade da ordem econômica, né, que você tem, na atualidade, outros atores agindo, né, atuando na geopolítica mundial de forma econômica. Basicamente, você tem 3 grandes polos mundiais de poder: os Estados Unidos, a União Europeia e até então o Japão, tá? Posteriormente, mais atuais, aí começam a surgir outros atores, como a China, né, a Índia, o grupo dos emergentes, denominados BRICS e tal, já que a gente está falando de atualidade. Em 2017, você já tinha a força do BRICS relativamente intensa, ok? Então a gente pode considerar essa gabarito. Por quê? Década de 60, tu tinha bipolaridade entre capitalismo e socialismo? Tinha sim. E você tinha multipolaridade das ordens econômicas? Sim, multipolos, né? Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países emergentes, beleza? Então a gente considera aí o gabarito letra C. E a D, o que tem de errado? Política externa independente da América Latina, gente. Na década de 60, a América Latina independente. Se não é hoje, na década de 60, que não era de fato, né? Lembrando que na década de 60, a América Latina ela tem várias ditaduras militares influenciadas diretamente pelos Estados Unidos, né? No caso, Cuba acaba sendo influenciada pela União Soviética, né? Um regime ditatorial também. E por aí vai, ok? Então você vai ter essa questão. Então, definitivamente, você não tinha a independência da política externa latino-americana. Você não tem sequer hoje, ok? E o último, integração das nações subdesenvolvidas. Nossa, você tem uma super integração do Brasil com a África hoje? Claro que não, né, gente? Você não tem integração das nações subdesenvolvidas. Então a D é aquela que está toda errada. É aquela que você deveria eliminar de cara, né? As outras você consegue aí ficar com alguma dúvida, ok? Tudo certo? Vamos lá, galera. Questão 59 do primeiro exame de qualificação. Questão 59, ela te dá um texto de apoio aí, vamos lá para a tela, no qual é uma reportagem da BBC, né, famoso diário britânico, né, londrino e tal. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou o plebiscito que decidirá a permanência do Reino Unido na União Europeia. Ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros para defenderem tanto quanto a continuação quanto como a saída do Reino Unido em relação à União Europeia. A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido, em virtude da variedade e da complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. O argumento decisivo para uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo. Ele está perguntando basicamente o que as pessoas que defendem a saída do Reino Unido querem como autonomia. Sistema militar, ação diplomática, gestão monetária e controle migratório. O que será que os cidadãos do Reino Unido queriam como autonomia para votarem a favor do Brexit, né? Ou seja, a favor da saída do Reino Unido em relação à União Europeia? Então vamos lá. Os cidadãos britânicos eles queriam a saída do Reino Unido para ter autonomia no sistema militar. Isso quer dizer que antes dessa saída que foi consolidada, o sistema militar britânico era incorporado à União Europeia? Não, não era incorporado, tá? Autonomia militar eles já tinham, ok? Então não pode ser a letra A, ok? Já que eles já tinham autonomia militar.
Bom, eles queriam sair da União Europeia para ter autonomia na ação diplomática? Não necessariamente, né? Esse você pode ficar confuso porque você tem dois olhares. No quesito diplomacia, você tem um posicionamento do Reino Unido em relação à União Europeia, né? Porque a União Europeia tem um parlamento, então eles decidem ações em conjunto. E você tem um outro lado da República, da ideia independente do Reino Unido, né? De ter relações bilaterais com outros países, como é a ótima relação deles com os Estados Unidos, como é com o Canadá, entre outros países, né? Então essa você poderia ficar com dúvida, mas tá. De fato, ele ter esses dois olhares não quer dizer que o Reino Unido ele seja ele não tem autonomia diplomática, ele tem, só que ele tem que lidar com esses dois interesses, o interesse do Reino Unido e o interesse da União Europeia, já que ele fazia parte da União Europeia. Mas muita gente ficou em dúvida entre essa letra B, mas ela não é o gabarito, tá? Vamos lá, a letra C, gestão monetária. Essa também poderia pegar as pessoas porque a União Europeia ela tem uma moeda única, que é o euro, certo? Então você poderia pensar, de repente, né, tentar ter uma moeda própria. O que acontece? Acontece que o Reino Unido ele já tinha autonomia monetária. Lembrando que o Reino Unido ele foi um dos poucos países que não entraram na zona do euro, que não aderiram ao euro como moeda, mesmo fazendo parte da União Europeia. Então ele já tinha autonomia monetária. Então você não pode considerar a gestão monetária como gabarito, ok? E a letra D, controle migratório, é esse o gabarito. Por quê? Porque basicamente essa questão que envolveu o Brexit, ela estava relacionada diretamente à tentativa de controlar a migração desenfreada, que a adesão ao chamado espaço de Schengen, né, que é o espaço de livre circulação de pessoas na União Europeia, ela poderia gerar, ela gerava ao Reino Unido, né? Muitas pessoas entrando de forma desenfreada, eles não conseguiam basicamente controlar isso, porque era um controle europeu, né? Você tem um órgão que é o chamado Frontex, que deveria combater esse tipo de situação de imigração ilegal, mas não acaba sendo eficiente, ok? Então o Reino Unido ele foi uma área onde você teve alguns ataques terroristas nos últimos anos, então basicamente o principal argumento a favor do Brexit, né, a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, era controlar a migração, fazer um controle migratório mais independente da União Europeia, que você conseguisse se desvencilhar das amarras que o espaço de Schengen tinha, certo? Então por isso que muitas pessoas votaram a favor do Brexit, né, ele acabou vencendo e atualmente o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, questão 60, a última questão do primeiro exame de qualificação, nós temos aí, bota na tela, dois mapas. Esses dois mapas, eles são... O primeiro mapa ele mostra a divisão política do continente europeu e o segundo mapa ele mostra o tempo de viagem de trem na Europa. Repara que ambos estão sem os nomes, né, dos países. Então você tinha que ter uma certa ideia de localização dessas quatro alternativas que estão como possíveis gabaritos, tá? E você repara que no segundo mapa você tem uma certa deformação das áreas territoriais. Duas coisas que você tem que se ligar. Que você tem uma certa deformação no segundo mapa, ou seja, ele é um mapa em anamorfose, né, que é aquele mapa distorcido, sem forma, para tentar representar, quantificar algo. E ele mostra umas linhas, isolinhas, que saem de uma região e vão e se espraiam de forma concêntrica, né? Então ele pergunta, ele está te dizendo que mais ou menos, que quanto mais próximas são essas linhas, né, menor é o tempo de viagem média entre esses países europeus, ok? Então vamos lá, ó. Na imagem 2, observa-se que uma representação do continente europeu feita de acordo com uma escala espaço-temporal, ou seja, o espaço ele é reduzido ou aumentado de acordo com a distância dessas linhas de alta velocidade de trens, né? Basicamente isso. Sabe que quanto mais próximas as linhas tracejadas, menor é o tempo de trem para percorrer uma mesma distância,
Sublinha isso aí. Isso é a base da questão. Quanto mais próxima as linhas tracejadas, menor é o tempo de viagem de trem para percorrer uma distância. O que sugere que apresenta de vias para trens de grande velocidade, né? Por isso que você tem uma circulação um pouco mais acelerada e uma viagem mais rápida. Comparando as imagens, conclui-se que o país com a maior rede de trens de grande velocidade é... Como que você saberia isso? Você deveria olhar no mapa e indicar o país onde as linhas estão mais próximas, ó. Se as isolinhas estão assim, ó, isso aqui são as linhas próximas. Aí você tem alguns países aí que as linhas estão bem distantes. Isso quer dizer que o tempo ele é maior e aqui o tempo é menor. E o local que você repara no mapa, que você tem linhas reduzidas, linhas bem próximas, é uma região ali no centro, norte da Europa, né? Especificamente na França, tá? Então o gabarito aí que você poderia considerar é a França, ok? Por que não a Itália? Itália porque você tem linhas mais distantes, você vai ter os Alpes ali bloqueando a Itália, então o tempo de viagem acaba ficando um pouco mais complicado, né? A Alemanha, você poderia ficar com dúvida da Alemanha, mas olhando aí no mapa de número 2, você percebe que as linhas estão um pouco mais distantes quanto na França. E a Dinamarca, né, ela é um território relativamente isolado e pequeno, que você não tem grandes linhas de alta velocidade. Você consegue reparar pelo uso do mapa 2. Portanto, a gente pode considerar aí a França, certo? Então fechamos essa prova aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.